programa para a medicina de família 7, né? A gente pensou em situações e coisas que vocês vão se deparar geralmente na atenção básica ou no consultório, né? Enfim, coisas do dia a dia mesmo. E uma delas, então, é a questão do choro do bebê. Tá? Então, o choro do bebê é um sintoma extremamente comum nos primeiros meses de vida, né? Ele é responsável por 20% das consultas pediátricas, né? É importante a gente saber que ele é um diagnóstico, a cólica, né? O choro reflete cólica, que o pessoal confunde muito. Dá choro, põe o nome de cólica. E nem sempre é, né? Mas, então, ele é autolimitado, né? E vai passar por dura mais ou menos uns 3, 4 meses. Ele é benigno, né? Agora, o choro dá muito estresse para os pais, tá? Porque depende muito do nível de tolerância que os pais têm em relação ao choro do bebê. Porque o choro de bebê realmente é angustiante. Tem alguns pais, principalmente pai de primeira viagem, enfim, ou que já tiveram experiência muito difícil com os outros filhos, eles se estressam com o choro, né? E muitas vezes ele é característica daquele bebê, do desenvolvimento típico daquele bebê, né? E também a gente tem que pensar, e eu sempre digo isso, que é a forma de o bebê se comunicar com os cuidadores, com a família, com os pais, com todo mundo. Ele não sabe falar, então ele chora, né? E muitas vezes ele é causa de quê? Da fome, né? Às vezes a mãe, principalmente as mães de primeira viagem, não sabe identificar o choro de fome, porque tem um choro, do bebê e vão identificando. É fome, é isso, é aquilo, tá cansado, tá com sono. Às vezes tem criança que tá com sono, chora para dormir, tá? Ou um desconforto, uma dor, né? Às vezes só a necessidade de conforto, de ficar junto com os pais, né? Tem questões emocionais mesmo de se sentir seguro, tá? Então, a definição de choro não tem consenso ainda, tá? Tem várias definições. O Brazelton, que foi um autor que já faleceu até, ele trabalhou muito famoso no mundo inteiro, da avaliação da escala de avaliação do braço de bebê. Acho que isso no ciclo da vida, acho que vocês devem ter falado para vocês, né? Então ele caracteriza como o choro excessivo, qualquer choro que preocupa os pais, né? Não quantifica, já pode considerar um choro excessivo. Mas tem a regra de Hessel, que é bem conhecida, que acho que é a mais aceita, seria a regra dos 3. Então, é aquela criança que chora pelo menos 3 horas por dia, 3 vezes por semana, 3 semanas seguidas e que dura 3 meses. Tá? Também o Brasil fala que o choro excessivo ele é medido em horas por dia. Tá? Então, ele é quantas horas por dia o bebê chora, né? Se ele costuma ser mais frequente no final da tarde, o choro, né? E tem um pico de maior ocorrência de 3 a 6 semanas de idade. Então, ele começa, depois, com 3 a 6 semanas é o período de pior, né, fase, e depois vai diminuir. Também tem outra definição com o tempo médio que caracteriza o tempo médio de choro. Então, nas 2 primeiras semanas, 1h45 por dia, depois dá um pico, né, de 6 semanas de 2h45 e depois começa a diminuir com 12 semanas para 1 hora por dia, tá? Então, são caracterizações que tem, tá? Bom, então, de forma didática, mas é só de forma didática mesmo, a gente pode dizer que tem 3 categorias de choro. O normal ou fisiológico, né? Aquele bebê que chora um pouco, chora porque quer se comunicar, está um pouco incomodado, está xixi, está cocô, tem que trocar fralda, enfim, né? E tem o choro excessivo, que aí sim, ele é secundário a uma doença, um desconforto, né? Aí é aquele choro que pode ser
otite, pode ser meningite, pode ser intolerância à lactose, pode ser refluxo, né, que tem uma esofagite, enfim. Aí seria o soro secundário a uma doença. E aquele sem causa aparente, que seria então a cólica, tá? Que eu falei para vocês no início que a cólica é um diagnóstico de exclusão, tá? Então, falando um pouquinho de cólica agora. Quando o choro não desaparece, após outras causas serem descartadas, a gente tem que pensar em cólica do lactente também, né? Então, é mais provavelmente uma variação da normalidade mesmo do que uma doença, né? Então, não traz consequências nenhuma para o bebê, né? Uns pais toleram mais, outros menos, uns se estressam mais, outros menos, tem uns que passam por esse período de uma forma bem tranquila, né? E outros têm com bastante dificuldades. Mas não se entende muito bem o que é cólica, tá? Então, precisa ser entendida melhor ainda, tá? Então, quais os mecanismos fisiopatológicos que podem estar envolvidos na cólica, né? Tem a questão da alteração do ritmo circadiano, tá? Porque assim, ó, o bebê vai amadurecer, tá? E ele vai começar a entender o dia, ciclo e noite, ali nesses primeiros 3 meses de vida. Porque dentro do útero, a criança, primeiro que não passa a luz, ele não entende, ele não tem o ciclo circadiano, o dia e a noite. A luminosidade é sempre a mesma, e é sempre escuro, passa pouca luz. Tá? Os sons é muito atenuado, tudo é muito atenuado intraútero, né? Então, ele nasce, ele vai ter que se deparar com a luz durante o dia, escura durante a noite, a intensidade de barulhos, de tudo isso, e ele tem que amadurecer com isso. Isso leva esses 3 meses para ele se adaptar a isso. Então, tem a questão do ritmo circadiano, tem a questão da imaturidade do recém-nascido, né? Que ele vai amadurecer, e quando ele é prematuro, pode ser mais intenso isso, porque a imaturidade vai ser maior. Então, muitas vezes, a imaturidade nervosa central também contribui. E tem também as questões da microbiota intestinal, tá? Então, no início, então, tem uma quantidade inadequada dos lactobacilos e também aumento dos coliformes, que pode dar, então, que a gente chama de cólica, tá? A etiologia. Tem a etiologia gastrointestinal e a não gastrointestinal, né? Então, a não gastrointestinal, é o que eu falei, pode ser só o temperamento da criança, né? A ansiedade dos pais também, pais muito ansiosos, eles deixam a criança mais ansiosa ainda, e a criança chora mais ainda, né? Então, se a família é inexperiente, não tem apoio, né? De outros familiares, ou às vezes não se apoiam entre si, isso aí pode deixar mais ansioso os pais, mais chora a criança. A depressão materna, tá? Pode ser uma causa de choro. Então, prestar atenção na mãe, né, quando vem com essa queixa, se a mãe, como é que ela tá, se ela não está deprimida, se ela não está triste, se ela não chora frequentemente, né, fazer ali uma anamnese pensando nisso. Outra questão, a própria personalidade da mãe, também, que agita a criança aqui, tá? Então, isso contribui também. Então, são causas fora do trato gastrointestinal. Em relação ao gastrointestinal, então, pode ter motilidade intestinal alterada, tá? Que pode, com o amadurecimento, se resolver, mas pode ter, né? A questão hormonal, dos hormônios, que pode interferir nisso. Excesso de ar, então aquela criança, principalmente aquelas crianças que mamam na mamadeira, que não mamam no peito, engolem muito ar, ou então que mamam no peito com técnica inadequada, deglute muito ar. Então esse excesso de ar também pode levar a cólica, tá? E também o tipo de aleitamento materno. A criança alimentada no peito vai ter menos cólica, tá? Porque, olha só que interessante, o leite materno noturno, ele tem melatonina. E a melatonina, então, tende a proporcionar um sono mais longo e menos fragmentado, tá? Então, esse é outro fator. Então, abordagem diagnóstica. A primeira coisa aqui, pessoal, é importantíssimo, é fundamental, é uma boa história.
Em toda a medicina, né? A relação médico-paciente, uma história bem feita. Mas o que a gente tem que aqui? Detalhar bem a frequência do choro, a hora, o período, a intensidade, quanto dura, bem caracterizar o choro. Caracterizar a história da gestação. Se foi desejada, foi planejada, a história dos pais, né? Se um dos pais também teve cólica, também teve, as avós contam que foi um horror, tu tá pagando o que tu fez para mim, porque eu também, tu também me passei pouco contigo, porque tu passava só chorando, se teve essa história aí, tá? Então, observar o comportamento do bebê e a interação com os pais durante a consulta, como é que os pais manejam a criança, como é que pegam no colo, se conversa com a criança, se tem o olho no olho, se a mãe, quando eles estão atendendo, estão com o bebê no colo, se a mãe olha no olho. Tá? O olho no olho é fundamental para a interação. Então, a gente já fica observando isso. Então, e buscar se teve algum evento que desencadeou. Bom, o que aconteceu, quando é que começou, aconteceu alguma coisa, teve uma situação de estresse na família, ou mudou a rotina da família, mudou a rotina do bebê, o que aconteceu? Tá? Fazer um bom exame físico, né? Porque temos que descartar uma doença associada. Né? Então, falando em doença associada, tem esse quadro aqui, tá? Que é a causa mais comum de choro. Então, a cólica é bebê saudável, que tu descarta todo o resto. Ele é a regra dos 3, quer dizer, ele tem 3 horas, 3 vezes por semana, tá? 3 meses, é toda aquela questão. Então, a regra dos 3, mas o bebê que está saudável, está ganhando peso, está crescendo, tá bem. Tá? Então, isso aí tu pode dizer que seja cólica. Mas tu vai ter que descartar todas as infecções. Otite média aguda, infecção urinária, meningite, refluxo, esofagite, constipação, invaginação, intolerância à lactose, alergia ao leite vapo, tudo isso tem que ser pensado, né? Traumas, tá? Alguma lesão de córnea, corpo estranho ocular, né? Tem uma situação que é chamada de torniquete de extremidades. É a mãe com cabelo comprido, e um fio de cabelo enrola na extremidade da criança. Geralmente é o braço, mas pode ser na perninha também, tá? Então, examinar ver se não tem nada apertando, certo? Também ver se não é uma estimulação excessiva, falta de rotina, casa bagunçada, muita visita, né? Questão do vínculo, da depressão materna, né? Uma coisa importante, pessoal, violência, tá? Então, olhar o olho, se tiver hemorragia ocular, tem que pensar que possa ter hemorragia intracraniana, porque sacode o bebê, né? Então, pode fazer fratura de ossos longos, tá? Então, tudo isso que tem ali, isso tem que ser investigado para a gente excluir e achar que é cólica realmente, tá? Então, vamos ler esse quadrinho aí. O manejo, então, apoio familiar, tranquilizar, né, bem. Relação aqui, vai passar, é uma doença benigna, isso não vai trazer problema para o bebê, não vai interferir no crescimento e desenvolvimento, né? Conversar muito, questão de não sacudir o bebê para prevenir, assim, do bebê sacudido e maus tratos, porque essas crianças pode ser, sim, vítimas de maus tratos. Pegar no colo, conversar com o bebê, contato barriga com barriga, próximo ao bebê, como essa foto de cima aqui. Enrolar o bebê numa manta, um cobertor e ficar com ele próximo. Flexionar a coxinha, as coxas em direção à barriga, que comprime e diminui um pouquinho a motilidade, né? Um banho morno, aplicar uma compressa morna, pode auxiliar a redução de cólica e choro, tá? Reduzir estímulos também, né? Evitar, então, local muito barulho, muito balbúrdio, muito excesso de pessoas, que um pega e outro pega, e um pega, outro pega, aquela função, tá? Então, procurar, então, um ambiente bem tranquilo, às vezes uma música ambiental, então, suave também ajuda, tá? Então, ter uma rotina de banho, de sono, horário de dormir, horário do banho, os passeios, qualquer atividade ter uma rotina, né? Isso, essa outra questão que eu vou conversar com vocês é muito importante, orientar que ela não use chá,
não fica trocando de leite, principalmente aquelas mães que não amamentam, estão com dificuldade no amamento, aí a comadre, a vizinha, a avó, todo mundo, esse leite, que é o leite, então eu troco o leite, chegam assim para vocês com 20 mil leitos, todos os leitos do comércio já experimentaram. Né? Usar medicação sem uma orientação, elas gostam muito de usar aquela funchicória, que é um pozinho branco, assim. Só que assim, a funchicória, ela não tem evidência científica nenhuma, ela é feita com sacarina, né? Então, tu dá um docinho, você acaba um pouquinho. Então, não tem efeitos a longo prazo, não sabe que a sacarina pode ter efeitos a longo prazo, então não deve ser usado. Então, não usar medicação, não usar chá, sempre conversar com o pediatra, né? E uma coisa importante também é não colocar o bebê deitado de bruço, né? Em decúbito ventral no berço, porque às vezes, quando fica apoiado no peito da mãe, o bebê se acalma dela, acha que botando assim no berço. Mas aí a gente não deve não fazer em função da síndrome de morte súbita, né? Outra coisa que eu queria trazer para vocês para finalizar, então, é a questão do uso do Lactobacillus reuteri, tá? Que foi feita, então, essa revisão sistemática, né? E o que mostrou? Mostrou que houve uma melhora. O pessoal está falando muito da questão do Lactobacillus, né? Então, houve uma melhora do choro e da efetividade do tratamento, mas isto depois de 2 a 3 semanas de uso, que coincidiu com a história natural. Era o período que normalmente a cólica melhora. Então, não dá para dizer que foi o uso do Lactobacillus. Então, essa revisão sistemática, os estudos foram limitados, muito heterogêneos, né? Então, não dá para ser, tem que ter cautela ainda, precisa mais ensaios clínicos, randomizados, multicêntricos, com uma qualidade de pesquisa um pouco melhor ainda, para indicar, tá, pessoal? Bom, então, em relação à cólica, é isso. Eu quero ver se vocês querem... tem alguém que... Vocês querem me perguntar alguma coisa? Daqui a pouco, acho que o Cristiano, se ele já não mandou, se ele já não mandou, ele está mandando para vocês o link e daqui a pouco para a próxima aula, tá? Alguma dúvida? Podemos encerrar? Então tá, pessoal, olha, uma boa aula com o professor Cristiano, tá? Até a próxima que a gente vai se ver, tá bom? Bom dia para vocês.